Setembro de 2025. O mundo assiste perplexo a um atentado transmitido ao vivo. Charlie Kirk, uma das maiores e proeminentes figuras da nova direita americana, é assassinado diante de milhares de pessoas. O crime acontece às vésperas do 11 de setembro, uma data que ainda pulsa como uma ferida aberta no coletivo do Ocidente. Mas esse não é apenas um episódio político, tá? É um evento energético. Existe um campo invisível sendo manipulado e quase ninguém percebe. Será que estamos mesmo diante de um embate entre direita e esquerda? Ou presos em um jogo mais antigo onde palavras são armas e ideologias instrumentos de drenagem vibracional? Porque defender a própria cultura virou um sinônimo de extremismo. O que se esconde por trás dos rótulos que repetimos sem questionar? E o mais importante, qual o verdadeiro impacto energético disso tudo sobre o campo coletivo? Hoje a gente vai entender como a confusão semântica virou uma arma espiritual e por que o assassinato de Kirk pode ter sido mais do que uma tragédia política. Para compreender o campo vibracional, é preciso primeiro decodificar a linguagem que o sustenta. As palavras direita e esquerda nasceram como definições políticas legítimas. Direita, menos intervenção do Estado, liberdade individual. Esquerda, mais controle estatal, foco na justiça social. Mas nos extremos, esses conceitos se distorcem. Extrema-direita, ausência quase total do Estado, flerte com o caos, anarquia. Extrema-esquerda, imposição total do Estado, aproxima-se do autoritarismo. Se o sistema ao longo da história manipula essas palavras para nos manter presos. Veja o caso da palavra patriotismo. Amar a sua terra e cultura, o que deveria ser natural, passa a ser confundido com o nacionalismo tóxico e com o discurso de ódio. O resultado? Qualquer defesa da pátria vira extremismo. Essa inversão semântica cria um efeito colateral sutil, porém devastador. Confunde consciências, enfraquece identidades e mantém a humanidade vibrando em ruído. E o pior, tudo isso parece natural, mas não é. E se a manipulação semântica for a base de um controle vibracional ainda mais profundo? A frequência das ideologias não são neutras. Quando a mente coletiva vive mergulhada em rótulos e disputas, a sua energia é drenada. A polarização não apenas divide, ela rebaixa o campo vibracional global. A mente fica turva, presa em ciclos de reação, sem espaço para a criação de novas narrativas. Mesmo intelectuais de direita, quando aceitam passivamente o rótulo de que existe uma extrema-direita, reforçam essa prisão semântica. E o que poderia ser uma construção de novos paradigmas se transforma em um eterno embate defensivo. Mas como eventos específicos reativam essa frequência densa com ainda mais força? O 11 de setembro de 2001 não foi apenas um ataque, foi um choque vibracional de escala planetária. Medo, dor, vingança, tudo isso foi impresso no campo coletivo. E essas emoções ainda estão lá, ainda estão aqui em nós, latentes, esperando ser reativadas. E esse assassinato, justamente na transição entre 10 e 11 de setembro, funcionou como um novo gatilho. A dor coletiva reverbera, traumas ancestrais ressurgem, a frequência do campo cai mais uma vez. Esse padrão não é coincidência, tá? É engenharia vibracional. Mas há um antídoto, e ele começa com a verdade. A verdade como tecnologia espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus falava também em termos energéticos. Toda vez que a gente aceita uma narrativa distorcida, nossa vibração contrai. Quando escolhemos discernir, investigar, nomear com clareza, nossa frequência se expande. O trabalho espiritual hoje passa por decifrar os códigos da linguagem, romper com rótulos prontos. É sair da reação para entrar na consciência. E o tempo está acelerando, porque 2025 não é um ano qualquer. É o encerramento de um ciclo. Na numerologia, 2025 representa o número 9, fim de ciclos, limpeza, preparação para o novo. Estamos em plena transição. O caos atual, político, social, emocional, não é um erro, é parte do colapso necessário para o nascimento de uma nova consciência. Mas esse parto exige dor, exige coragem para encarar verdades desconfortáveis e, acima de tudo, exige que deixemos de terceirizar o nosso campo vibracional para estruturas decadentes. E quando a espiritualidade e a política se encontram, o campo se redefine
define por completo. Por muito tempo, nos disseram que espiritualidade e política não se misturam. Mentira, gente. A política molda o mundo visível. A espiritualidade, o campo invisível que sustenta esse mundo visível. Cada discurso, cada ideologia, cada decisão, tudo vibra, tudo emite, tudo impacta. Enquanto a gente ignorar isso, a gente vai continuar reagindo como massa de manobra. Mas quando a gente integra esses dois polos, a gente pode começar a co-criar um campo mais consciente. E então, o assassinato de Kirk revela a sua real função nesse tabuleiro do sistema. O que parece ser apenas um crime político é, na verdade, um espelho vibracional. Esse assassinato foi um estopim, uma pedra lançada em um lago já agitado. O impacto emocional, o simbolismo da data, a ampla repercussão, tudo amplificou a sua função como gatilho coletivo, retomando nossas perguntas iniciais. Aonde termina o político e começa o vibracional? O que faremos com essa frequência que nos distrai e consome? E como a gente pode sair desse ciclo? A manipulação de palavras e rótulos é uma engenharia de baixa frequência. Datas simbólicas e eventos traumáticos são utilizados para rebaixar o campo coletivo. A verdade energética é a única saída real, mas ela exige presença, discernimento e coragem. 2025 pede: medite, libere, transmute. O ciclo está se fechando e um novo campo está aberto. Se uma massa crítica, você, escolhermos a consciência ao invés da reação, o campo coletivo pode se elevar. A separação entre espiritualidade e política pode ruir e dar lugar a um novo tempo, onde os dois se integram na criação de uma realidade mais consciente. Agora eu deixo aqui uma perguntinha final. Você vai continuar alimentando narrativas prontas ou vai assumir o seu papel como arquiteto vibracional dessa nova era? Se esse tipo de conteúdo te interessa, se inscreva no canal.